Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre Renko hoje. Então a gente vai fazer uma pausa dos assuntos que a gente estava dando continuidade desde a semana passada, que são os trades quantitativos, etc., justamente porque a gente vai precisar da base de hoje, tá? Para continuar evoluindo nos nossos trades. Então, vamos lá, eu quero hoje, qual que é o objetivo de hoje? Explicar para quem ainda não conhece o que é o Renko, por que ele é benéfico para a gente, por que ele vai nos ajudar. E aí, obviamente, eu vou, para quem gosta do MetaTrader, eu vou dar duas soluções aqui para o MetaTrader que vocês vão poder utilizar, baixar totalmente de graça e já sair utilizando. Então, nós vamos contornar um problema antigo que não é ter, as pessoas sabem que a gente não tem o gráfico de Renko nativo na plataforma do MetaTrader. Beleza, pessoal? Então esse vai ser o nosso objetivo de hoje e depois, a partir da semana que vem, nós vamos dar continuidade aos nossos trades quantitativos e aí já juntando todos os assuntos, nós vamos fazer trade quantitativo já aproveitando todos os benefícios aí do gráfico de Renko, tá? Podemos fazer isso no dólar, podemos fazer isso no Forex, no mini índice, qualquer coisa que a gente possa utilizar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Eu vou até abrir aqui o Profit, tá? Para a gente explicar o que é esse gráfico de Renko, tá? E por que ele vai nos ajudar. Então, vocês devem estar vendo minha tela aqui, né? O que eu estou projetando aqui? Eu estou no gráfico WBO FUT, tá? Estou deixando o futuro aqui mesmo e coloquei aqui 4R. Então, por exemplo, vocês conhecem muito bem os gráficos temporais, então eu poderia pegar o dólar 5 minutos. Tá? Tem aqui o gráfico de 5 minutos, ó, tá vendo? Eu deixo ele no branco e no preto, então tem gente que gosta de pintar colorido, tá aqui o meu estilo, o meu layout. E a única coisa que vocês estão vendo diferente aqui nessa tela, que eu já deixei aqui, é o canal de regressão linear, tá? Esse indicador aqui, ó, que a gente já explorou em vídeos da semana passada. Tá? Então eu já estou deixando aqui plotado esse canal, a banda superior dele, o meio do canal, que seria o preço justo daquele momento, e a banda inferior. Então a gente já sabe que a gente está querendo fazer o trade justamente como a gente já falou, bateu no de cima, a gente vai vender, bateu na banda de baixo, a gente vai comprar. E se estiver muito próximo à banda do meio, a gente entende que o ativo está no preço justo. Aí é um equilíbrio aí de compradores e vendedores, então a gente não vai fazer trades, porque seria uma região muito arriscada. Tudo bem? Essa é a teoria, mas vamos falar de Renko hoje. Tá? Olha que interessante esse gráfico. Um gráfico de 5 minutos, poderia ser 3 minutos, qualquer coisa que vocês queiram. A gente tem um tempo, por isso que são gráficos temporais. A barra ela muda, ela cria uma nova barra, nesse caso a cada 5 minutos. Não importa se o preço andou, se o preço não andou, se o mercado está ali parado, se o mercado está com uma alta volatilidade. Então o que acontece com as barras? Olha que interessante, criou-se uma barra aqui grande, depois uma barra mínima, praticamente não aconteceu nada nesses 5 minutos. Por quê? Porque teve um equilíbrio muito forte ali de comprador e vendedor, pegou numa região, está tentando fazer uma reversão, uma barrinha intermediária, depois outra barra menor, ou seja, a gente vai explorando esse gráfico, conforme a gente vai surfando aqui, tem barras gigantes, barras minúsculas, então você fica realmente, quando você plota alguns indicadores, principalmente esses quantitativos, você fica mais dependendo da dimensão tempo do que do preço em si. Então, a cada 5 minutos está acontecendo isso aqui. A gente poderia, por exemplo, se você vai no gráfico de 1 minuto, eu vou extrapolar aqui, 1 minuto é pior ainda. 1 minuto você vê barras gigantes como essa daqui e barras minúsculas. Então o que você vai fazer com essa informação? Porque na hora de você colocar em determinados indicadores, ele está dando peso igual para todas essas barras. Está pegando o fechamento de todas elas. Então o fechamento dessa barra minúscula é igual em peso ao fechamento dessa barra gigante. Porque aquela informação, aquele salto do preço aconteceu naquele 1 minuto. Então a gente fica, sim, preso ao tempo.
Por isso que é um gráfico temporal. Tá vendo? Acabou de mudar aqui 1 minuto, pum, criou outra barra. E aí, o que eu faço com isso? Então a gente pode ter, quanto menor o tempo, e para quem é um trader mais experiente sabe disso, quanto menor o tempo gráfico, 1 minuto, 3 minutos, você está sujeito a maiores ruídos. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse tradar, né, aquele trade que a gente está acostumado ali, que a gente já explicou do gradiente linear aqui no 1 minuto. Opa, aqui saiu fora, então eu teria que vender. Vendi, mas aí ficou enroscado, 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 opa, caiu um pouquinho. Ah, legal, por sorte que deu um mini gain aqui. Aí enroscou, enroscou, ou seja, não é efetivo. Então, o que tem que pode nos ajudar? Quando a gente vai para qualquer tempo gráfico no Profit, você digita um número e põe um Rzinho na frente. Né? Aqui ele explica, ó, 4 ticks Renko. Ou eu quero, por exemplo, 10R, 10 ticks do Renko. Ou eu quero, por exemplo, 30R. É só você colocar o R na frente, a letra R, que ele vai mostrar um gráfico de Renko. Então vamos começar do menor aqui para vocês entenderem. O que é o 4R? São 4 ticks de Renko. Você clica, pronto, ele transformou aqui o seu gráfico ó, em bloquinhos. Vocês olhando aqui já direto, né, sem muita explicação, vocês conseguem ver que os tamanhos dos blocos são todos iguais. Então todas as barras, todos os candles desse gráfico têm o mesmo tamanho. Nossa, mas que loucura! Então a gente não está mais atrelado ao tempo, e sim atrelado ao preço. Se o preço andou, ele é obrigado a criar um novo bloco. Então, por exemplo, aqui eu estou subindo. Né? Estou subindo. O preço está subindo. Opa, se o preço está subindo, mesmo que suba em 1 segundo, eu vou ter a criação de 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos ali. Por quê? Porque cada bloquinho tem um tamanho especificado. Então, quando você digita ali o tamanho XR, você está especificando para a sua plataforma o tamanhinho daquele seu bloco. Tá? Então, vamos dar um zoom bem grandão aqui. Ó. Vamos pegar um bloco aqui bem grandão, para a gente entender o que é esse tamanho. A plataforma nos diz 4R são 4 ticks, 10R são 10 ticks. Cada ativo vai ter um tique. O tique é a movimentação mínima, o incremento mínimo daquele ativo. Então, antes de olhar aqui, a gente não sabe que o dólar, ele anda o quê? De meio em meio ponto? É o mínimo. Então, vamos supor, a gente está numa região aqui agora de 5.058,50. Vai. Então, como que esse dólar anda? Não existe um preço 58,42. A gente até estou posicionado aqui, de propósito, a minha cruzinha, 5.058,42, mas não existe esse preço. Então, ou você vai botar uma ordem, fazer uma compra, etc., 5.058,50 ou 5.058, né? Já que ele é de meio em meio. Então, olha esse bloco aqui. Vamos pegar esse bloco aqui, que se formou aqui. Né? Olha que interessante. Estou deixando a cruz aqui em cima dele. A abertura desse bloco está escrito aqui, ó, foi em 5.056,50 e o fechamento em 5.058. Tá? O que significa isso? Qual que é o tamanho desse cara? Né? Quando a gente vai olhar aqui de 58 até 56,5, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no Profit. Vamos pegar aqui, ó, esse bloquinho aqui, ó. Tá? Ele vem até aqui mais ou menos, né, ó. Ah lá, é que eu errei um pouquinho, 1,5 pontos. Ou seja, ele andou meio mais meio mais meio. Ou seja, são 3 ticks. Ah, mas você não falou que é a 4R? Sim. Então, a terminologia do Renko é, quando eu falo 4, significa 4 Renkos menos 1 tique. É sempre assim, é sempre um tique a menos. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, ó, só para vocês entenderem. 5R. Só digitar o 5R ele vai. Pega esse mesmo bloco aqui, ó. Olha o tamanho dele, ó. Ó, 2 pontos. Então ele andou meio, mais meio, mais meio, mais meio. Ele andou 4 ticks. Então quando eu coloco para 5Rs, o que é? 5 menos 1, 4 ticks.
É assim que a gente sabe. Então vamos lá, intuitivamente, se eu coloco um bloquinho de 10R, 10 rencos, opa, ficou gigantão aqui, mas vamos pegar esse cara aqui mesmo, 10 rencos. Então, ó, o que eu tenho aqui? Quanto que seria então o tamanho desse bloco aqui? Ó, do 53,5 até o 58. Então eu tenho 9 ticks aqui. É sempre 10 menos 1. 9 ticks. Como o dólar, cada tick é meio, eu tenho essa diferença aqui. 4,5 pontos. Está escrito aqui, ó, variação. 4,5 pontos. Tá? Então, vamos diminuir um pouco, deixar o negócio grande aqui. Olha que interessante. Deixar o negócio mais do macro, na verdade, eu quero mostrar para vocês. Não é mais fácil para quem está querendo entender a direção do mercado olhar para um gráfico de Renko? Ó, nitidamente, o mercado está subindo, ó, está subindo há um bom tempo. Olha, lá de ó, subiu, fez um pivô, subiu, fez outro pivô, subiu, pivôzinho subiu, já atingiu aqui o nosso canal de regressão. Olha que interessante, olha o tanto de vendedor que tem aqui pendurado, ó. Então, aquela ideia de que os HFTs vão colocando, o que eles estão fazendo? Desde hoje aqui cedo, o mercado está subindo, o dólar está subindo, até você chegar numa região que será muito difícil passar devido à liquidez, porque tem muito vendedor na região. Aí o que o mercado faz? Ele bate, não consegue, ele começa a inverter. Aí tem a reversão. Pode ser que esteja começando uma reversão aqui nesse momento, ou pode ser que ele fique lutando e tentando, mas olha o tanto de liquidez aqui vendedora que eu estou aqui, olhando aqui no book. Tá? Então, quando a gente quer fazer esse tipo de estudo, eu acho muito mais fácil você olhar para um gráfico de Renko, tá? Principalmente quando você tem um Renko, um bloco um pouco maior. Né? Que ele não fica ali, qualquer coisinha, qualquer volatilidade ele muda. Então você consegue ver as coisas com mais clareza, para onde o mercado está indo. Hoje eu vou ter o quê? Uma força compradora, uma força vendedora. Então eu evito todo aquele ruído do gráfico temporal. Olha que bonito olhar para um gráfico desse, a gente sabe o que está acontecendo. Isso no 10R. Agora vamos pegar o mesmo WDO, vou botar aqui 5 minutos, por exemplo. Beleza, a gente sabe que está subindo, vou até aumentar aqui, ó, mas olha o tanto de ruído que tem. Olha o tanto de ruído. Tem momentos aqui que a gente achou que ia cair. Por exemplo, nesse momento aqui. Tá? Os minutos estão passando, ó, e o preço não está se movimentando aqui, ele está totalmente lateral. Isso é um ruído, querendo ou não. Tá? Isso nos 5 minutos. Imagina agora se eu for para o 1 minuto no WDO. Beleza, está subindo e o canal de regressão nos ajuda a ver isso. Mas olha o tanto de ruído que eu tenho aqui, desde agora a 1h da tarde. Então a gente fica muito mais preso ao tempo. Ah, eu não sei o que os caras estão querendo, será que vai cair o mercado, será que vai subir? Está ali batendo cabeça. 20 minutos já e o mercado ainda não decidiu para onde está indo. Então sai, tira um zoom, dá um zoom. Põe ali, por exemplo, um 10R, tá? 10 Renko, ó. O mercado estava totalmente, aqui você vê as forças, ó. Agora está começando, se fechar um candle negativo, pode ser que realmente comece uma reversão. Mas enquanto esse candle negativo, né, que seria esse pretinho aqui que está se formando, que eu deixo ele preto quando ele está caindo no Renko, enquanto ele não se confirmar, e outra, esse bloquinho, vamos lá, vamos dar um zoom aqui de novo, para que vocês entendam. No Renko, não adianta ele chegar até aqui embaixo. Ele só vai ficar um bloco negativo na hora que ele encostar aqui, ó. Ele tem que andar todo o tamanho, né, digamos assim, desse bloco positivo atual e andar todo esse tanto desse outro bloco. Então você tem muito mais confirmação. Porque este bloco que está ali se movimentando agora, que é o bloco atual, o candle atual, ele só tem duas opções. Ou ele vai ficar
positivo branquinho, né? Ou seja, se ele atingir mais, né, 3 ticks aqui para cima, puf, ele vai ficar positivo branquinho quando chegar mais ou menos aqui. Ou ele vai ficar negativo. Só que não adianta ele ficar ali, estou com um pouquinho negativo, um pouquinho negativo. Se fosse um gráfico temporal, você já estaria, nossa, o mercado vai virar, acho que eu já vou colocar a venda. Calma, será que você não está se precipitando? Para a gente ter certeza que esse negócio é uma reversão, deixa esse bloco virar, por exemplo, e aí ele vai virar quando ele chegar aqui embaixo. Aí é certeza, pô, agora sim eu tenho um bloco negativo que se completou, né? Então vamos, né? Ou seja, o mercado insistiu, não conseguiu subir mais, agora realmente eu tenho a certeza que uma reversão está se iniciando e eu vou colocar uma ordem de venda, por exemplo. Então, o Renko nos ajuda o benefício de entrar mais seguro no trade. Tá? Enquanto o preço estiver aqui, nesses níveis, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas ele não se define, não tem nada para fazer. Ele não vai ficar nem um bloco fechado positivo e nem negativo. Mas quanto tempo isso pode demorar, Igor? Pode demorar a tarde inteira. Pode demorar o dia inteiro. Por isso que ele é atemporal. Ele só vai fechar o bloco quando ele atingir esses determinados níveis de preço. Aí ele vai fazer que nem ele fez aqui, fechar um bloquinho. Por isso que eu gosto de utilizar o Renko. Tá? Então ele para mim, ele funciona como um filtro. Isso é importante. Tá? É como se fosse realmente, ele tira todo aquele ruído dos gráficos temporais. Quando você está com uma estratégia quantitativa, e aí aqui no Profit, já deixei plotado, você tem justamente, né, o nosso indicador aqui, canal de regressão, para mim fica claro isso. Olha essa estratégia, se eu fosse fazer um trade agora, eu esperaria esse bloco ficar negativo e colocar uma ordem de venda mais ou menos aqui. Ó. E deixo o mercado correr mais ou menos uns 2 blocos para baixo, que seria o meu take profit natural, e eu encerraria com gain. Tá? E o stop vocês podem colocar também 2 para cima, etc. Ou fazer um gradiente linear, como a gente colocou aqui no robô. Tá? Pessoal, aí é a critério de cada um. A gente vai discutir na próxima semana a questão da estratégia. Então hoje a gente está olhando o que é o Renko. Ficou claro? Então o Renko ele pode ser utilizado para qualquer coisa. Por exemplo, aqui eu tenho um Infute. Né? Por exemplo, aqui a mesma coisa. Ó. Olha que bacana. Eu tenho os meus blocos de Renko, botei 15R aqui. Tá? Poderia ter botado menos. Poderia ter botado, por exemplo, vamos botar um Renko pequenininho, 5R. Aí você vai ter realmente muito mais aqui no índice, ó. Tá caindo, a gente vê nitidamente isso, mas você vai ter muito mais zigue-zague no Renko. Né? Quando você coloca Renkos maiores, 15R, por exemplo, 15R, por exemplo, você já evita, né, aqueles zigue-zagues e você consegue ter trades. Olha o tamanho desse trade aqui, ó, muito maior. Opa, bateu lá no canal superior, olha o tanto que ele desceu. Olha o tanto de ponto que aconteceu daqui para cá, por exemplo, ó, por 500 pontos, só para chegar no meio desse canal de regressão. Tá? Se você quer mais macro ainda, você aumenta mais o seu Renko, 30R, fica totalmente macro. Ó. Olha só, tá caindo já faz bastante tempo o mercado. Tá vendo? Ó? Respeitando, ó, os limites aqui do canal de regressão. Né? Olha que interessante isso. Tá? Então você tem uma visão muito macro. Você pode bolar trades na mão. Opa, bateu aqui, eu sei que está caindo, eu vou abrir um trade. Você não precisa ficar ali, mas subiu 1 minuto, um pontinho, não sei o que, nesse 1 minuto, esses 5 minutos, estou suando, tal, calma. Olha um negócio um pouco mais macro. Beleza? Então, isso é o Renko. Legal? Agora, qual que é o nosso problema? Vamos para o MetaTrader. Tá? Deixa eu puxar esse negócio um pouco mais para cá, para a gente ter um pouco mais de visão aqui no MetaTrader. Tá? Vamos lá, deixar a cascata aqui. Ó. O dólar aqui, por exemplo, ó. Vamos começar aqui com o dólar. Esse carinha aqui, ó. Peguei um dólar contínuo, tanto faz, WDO, dólar N,
Esse é o meu dólar, como se fosse o WDO FUT, aqui na minha corretora, significa o dólar, digamos, contínuo, tá? E aí eu transformei, olha que legal, o meu dólar num renco, num 4R. Olha que ele está plotando aqui, ó. Aquele mesmo gráfico que vocês viram ali, ó. Até aumentar aqui os rencozinhos, ó. O mesmo gráfico que a gente estava vendo aqui no Profit. Vamos voltar para o dólar. Aqui, 4R, para vocês darem uma olhada. Aqui, ó. Ó, os dois para cima caindo dois bloquinhos. Ó, vamos voltar para o MetaTrader, tá? Aqui é uma questão de esticar, obviamente. Então a gente conseguiu, através, né, dessa funcionalidade que eu vou explicar aqui para vocês, transformar um gráfico temporal nativo do MetaTrader num gráfico de renko. Olha, não tem nenhum robô rodando, não tem nenhum indicador rodando. Nossa, como é que eu fiz isso? Agora eu vou, né, explicar o caminho das pedras para vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer, para quem curte MetaTrader, procura aí na internet, vai numa página da internet, digita isso aqui que eu digitei, ó, Serviço Renko Guilherme Santos. Vamos dar o crédito, né, para o criador, para o idealizador disso, que é esse cara aí, o Guilherme Santos. Quando vocês digitam isso aí lá no buscador de vocês, vocês vão ver várias coisas, tá? O Guilherme eu já gostava porque ele já tinha uma ferramenta que era um robozinho do MetaTrader que gerava esses gráficos de renko, tá? Mas é como se você tinha que colocar um robô, sabe esses robôs que a gente tem? Como se colocasse lá qualquer robô, ele ficava ali no gráfico gerando, né, transformando, digamos assim, aquele gráfico temporal. Então ele apagava aquele gráfico, mudava todo o seu display e deixava os bloquinhos de renko. Isso atrapalhava, tá? Porque ficava um robô, aí você queria colocar o seu robô, ou seja, o que a gente quer na verdade? Não quer só olhar o gráfico de renko. A gente quer utilizar o gráfico de renko do MetaTrader. Eu quero colocar um indicador em cima, quero colocar um robô em cima, né? Eu quero fazer meus trades, eu quero fazer minhas coisas, certo? Então, quando vocês digitam isso aqui na internet, vai aparecer algumas coisas aqui, a página do Guilherme aqui no MQL5, por exemplo. Vai aparecer essa outra página aqui, o Renko BR, tá? Isso é legal, que foi o que eu baixei aqui para o meu MetaTrader. Então, acessem esse renkobr.com.br, tá? E aí vai ter aqui a mais nova tecnologia, ele explicando, pipipi, popopó. Então, o que é isso? Ele conseguiu fazer, né, digamos, esse display do gráfico de renko através de um serviço, que é o que ele está falando aqui, um serviço no MetaTrader. Tá? E aí ele explica quem ele é, dá o crédito aqui, né, o Guilherme Santos, que é o idealizador, desenvolvedor, está aqui, à esquerda, e o Marcelo Eduardo, que é o desenvolvedor. Depois vocês podem curtir, tal, etc., seguir os dois aqui. Enfim, a gente já explicou o que é o gráfico de renko, então nessa página aqui vocês conseguem baixar, né, esse serviço. Baixa, duplo clique e ele já vai instalar no seu MetaTrader. Não precisa se preocupar, não é vírus, não é nada disso. E como que você vai... vamos lá, vamos botar o navegador aqui, ó. Essa aba navegador, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que isso vai funcionar. Aqui na aba navegador, vamos pegar aqui, ó. Essa aqui é a aba navegador, tá? Ó. Essa abinha aqui que a gente tá. Beleza? Aqui embaixo, lá para baixo da aba, vai ter isso aqui, ó. Serviços. Aqui, ó. Serviços. Uma engrenagenzinha. Vejam que debaixo de serviços eu coloquei um serviço, que é o Renko BR, justamente esse que eu acabei de baixar do site. Tá? E dentro desse serviço eu coloquei 4 serviços rodando. Então imagine o que é um serviço. Né? Imagina o seu Windows, por exemplo. Está cheio de serviço rodando e você nem está sabendo o que está acontecendo. Então são coisas que estão executando, no caso mesmo, é conceito aqui no MetaTrader. Tá? São códigos, lógicas que estão executando aqui em segundo plano, você não está nem sabendo, e essas lógicas eles pegam os ticks,
né, as informações, vamos falar assim, os dados no seu ativo e transformam isso no gráfico Renko. Qual Renko? Aquele que você especificar. Então vamos lá. Por exemplo, ó, eu não peguei o WDO dólar N no 4R. Eu vou só olhar as propriedades aqui para vocês verem, depois a gente coloca um do zero. Ó, o que é isso? Eu falei aqui para o meu serviço. Olha, serviço, eu preciso de um ativo base. O ativo base é seu ativo normal. Então, nesse caso, é o meu WDO dólar N, tá? Esse cara aqui é o meu dólar contínuo, digamos assim, tá? Dólar histórico. Coloquei aqui. Qual que é o tempo de atualização? Isso é importante, eu coloquei o menor possível. O que significa isso? Que é a frequência mínima para ele capturar as informações. Então, por exemplo, aqui vejam, até dá para olhar aqui, ó. Eu não vou nem pegar minha ferramentinha aqui de posicionamento, quero que vocês olhem aqui, ó. WDO, aqui do lado, o WDO, o WDO dólar N4R, WDO-V, vejam que todos, o último preço, ó, a diferença de atualização, você às vezes não consegue nem perceber com o seu olhar. E olha que eu não estou em uma VPS, nada disso, estou no meu computador local. Porque ele está pegando o preço daquele ativo e já disponibilizando no formato. Então lembre, isso não é um gráfico nativo, isso não vem da plataforma. Eu tenho que pegar o dado, tá, do meu ativo, olhar para onde que aquilo está, mudar o gráfico e transformar aquilo. E aí eu tenho várias inteligências ali dentro dessa lógica para ver se formou um novo bloquinho, se eu fecho um bloquinho, se o bloquinho está caindo, se o bloquinho está subindo e assim por diante. Tá? Então não vamos se preocupar com a lógica disso. O desenvolvedor que teve que se preocupar com isso. O idealizador que teve que se preocupar com isso. A gente não precisa entender como ele transformou um gráfico temporal, por exemplo, num gráfico de Renko, mas a gente já entendeu o que é um gráfico de Renko. E agora eu estou falando aqui para o meu serviço, tá? Para o meu robô, digamos assim. Eu falo, serviço, pega aqui o WDO, pega o Renko, tá vendo? Renko R, menos um tique. Eu quero 4. Qual que é o tamanho do bloco? É aqui que você informa. 4. É o mesmo 4R do jeito que está lá. Não se preocupem com essas outras informações aqui, eu deixo tudo default, ou seja, verdadeiro em tudo, vocês não precisam se preocupar com isso. O que a gente tem que se preocupar aqui é qual que é o símbolo que eu estou transformando e qual que é o tamanho do bloco de Renko. Essas duas informações são essenciais. Então eu estou pegando meu WDO dólar N e colocando no 4R. Só isso, ok. Tá vendo, ó, que a minha janela aqui, que está aqui na direita, ela está se movimentando, assim como o mercado está se movimentando. Então é como se fosse um gráfico nativo. Como se fosse. Então eu nem precisaria, ó, tá vendo? Meu serviço está rodando. Você pode vir aqui parar o serviço, remover o serviço, ou seja, remover, desligar, não quero mais. Porque toda vez que você coloca um serviço para rodar, pensa só, é uma atividade que está rodando ali. Vai consumir um pouco de memória, um pouco de processamento, mas é pouco. Justamente porque ele está rodando, não precisa de um robô, ele está, digamos assim, num segundo plano rodando. Tá? Eu achei muito boa essa ideia. Eu já estou testando isso aqui por alguns dias, alguns meses, tá? E agora que eu, vim aqui para falar para todos vocês, porque realmente para quem quiser utilizar um gráfico de Renko no MetaTrader, testem, pessoal. Testem esse serviço aqui que foi disponibilizado aí pelo Guilherme. Tá? Do que eu estou reparando que está funcionando direitinho, eu estou colocando robô em cima disso aqui, estou colocando indicadores aqui em cima, tranquilamente. Tá? Então, só para vocês entenderem, ó, eu vou até fechar, vamos lá, vamos jogar essa janela para cá, vamos começar a fechar as coisas aqui. Ó. Você não precisa estar com janela nenhuma aberta, tá vendo? Deixa tudo fechado, ó. Tá? E olha que interessante, na sua aba observação do mercado, o símbolo, ele fica aqui, ó, como se esse símbolo, ó, o W, cadê o WDO? Tá aqui em cima, ó. Ó, o WDO, que eu já até peguei o WDO-V, que é o meu W corrente, né, e transformei aqui, ó, vou puxar ele para cá, ó. Deixar ele menorzinho aqui numa cascata, tá? Só para vocês verem, tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Eu já deixei um serviço rodando
para transformar, né, o meu ativo, o meu dólar ativo, né, que é o V23, em 4R. Está aqui rodando. Ó. Então eu posso fazer qualquer coisa aqui. Por exemplo, vou pegar aqui um indicador, aqui, ó, o YKL Maps, que a gente discutiu bastante essas semanas. Vou colocar com 20 barras, 2 desvios e um ATR de meio. Vou plotar aqui um indicador em cima desse cara. Pronto, plotou. Tá? Ele vai plotar qualquer coisa aqui. Eu posso pegar, por exemplo, o YKL Multiple Regression, que é esse que eu estou utilizando, e no caso eu quero com uma regressão linear de 100 períodos. Né? Olha que interessante essa regressão linear, aquela retinha, igual a do Profit. Vou até apagar o outro indicador aqui para ficar mais claro aqui. Vou tirar o Maps aqui por enquanto. Pronto, para ficar mais claro para vocês. Lembra que no Profit a gente estava saindo aqui, né, do indicador e foi lá para baixo? Olha que interessante, olha essa reversão acontecendo aqui. Ó. Tá? É muito parecida, não vou falar que é igual. Ó, é muito parecido, ele quase chegou ali em cima, a mesma reversão, está indo lá para baixo agora. O mesmo WDO4R no Profit, com o mesmo canal de regressão, e agora aqui no MetaTrader, tá? MetaTrader, então, através de um serviço, gerando o meu renko no 4R do dólar, tá? E aqui eu consigo colocar qualquer indicador. Ah, Igor, mas eu consigo colocar em cima desse renko, eu consigo colocar um robô? Consegue. Então vamos lá, como se fosse do zero. Vou até fechar a janelinha aqui. O robô, ele precisa de um símbolo ativo. Então vou pegar o meu WDOV, por exemplo, aqui. Né? 4R. E aí eu vou pegar o robô que eu vou mostrar mais detalhes para vocês na próxima semana, que é o meu robô, a gente já começou a falar sobre ele, o meu gradiente linear quant, mas essa versão não é a versão que vocês têm aí. Para quem já entrou lá no site, para quem fez o download, já está usando o robô, já pegou o e-book, já está lendo, a versão que vocês têm é 1.1, ou seja, ela não está preparada para trabalhar com o renko. Mas eu já estou aqui na minha frente com a versão 1.3, então vamos com calma. Vou mostrar o que é essa versão aqui para vocês, como que essa versão vai trabalhar com o renko, etc, etc, etc. Tá? Deixa eu só pegar aqui um parâmetro dela, que eu já deixei aqui para o meu WDO, ó, WDO4R com gradiente linear. Tá? Deixa eu colocar aqui. Ó. Pronto! Deixa eu deixar a janela um pouco menor. Vamos ver se vai aparecer aqui. Ó. Pronto. Ó. Olha que interessante. Ó. Coloquei o meu robô do gradiente linear num gráfico. Que gráfico que é esse? Ó? Dá para ver nitidamente. São os bloquinhos renko. Esses indicadores que estão aqui é o robô que está plotando, porque isso faz parte da inteligência do robô do gradiente linear. E o gradiente linear, se o mercado começar a cair muito, daqui a pouco ele vai dar um buy aqui, que eu estou até vendo. Tá? Olha que interessante, ele já sabe que apesar do gráfico estar no renko, que é o WDOV 234R, o ativo de verdade por trás que está gerando esse renko é o WDO, aqui ó, vou até frisar isso aqui muito bem para vocês, ó, WDOV23. Porque você não vai conseguir abrir trades com isso daqui. Isso daqui é um símbolo como se fosse assim sintético, não é um símbolo de verdade. Então você precisa de um símbolo de verdade, o símbolo por trás daquele renko. E tudo isso, por isso que, né, para a gente não afobar aqui, o robô já vai estar preparado para fazer. Tá? Então eu não quero estressar muito o robô hoje. Tá? Ó, vocês podem ver o mesmo conceito, ó, fica aqui pendurado um robô na minha conta. Olha que interessante, que eu vou até aumentar aqui para vocês verem. Ó. Tá aqui, ó. Tá? Posso desligar o robô, remover o robô, pronto, acabou. Tá lá o meu gráfico, de novo, de renko, bonitão.
Eu posso fazer isso com esse gráfico. Eu já deixei um do mini índice aqui, por exemplo, ó, o INV no 10R. Olha que legal. Deixa eu dar um zoom out aqui. Olha que legal. Está funcionando aqui, ó, tranquilamente. Ó, o preço está se movendo. Olha aqui o mini índice ó, se movendo. 10 Rencos. Olha como é que ele respeitou o canal de regressão hoje. Ó. Perfeito. Ó. E você sabe muito bem onde está a tendência do mercado. Né? O zigue-zague do mercado fica muito claro. Né? Ó, olha só interessante. Ó. Sobe, 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 sobe. Opa, liquidez. Desce, 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 desce. Opa, sobe, 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 desce, desce, desce. Ó, ele vai respeitando o canal. Ó. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos recapitular quais foram os nossos objetivos hoje aqui. Primeiro, o objetivo é mostrar para vocês que existe uma alternativa para que a gente tenha um gráfico de Renko no MetaTrader. E isso, para mim, eu já testei outras soluções, obviamente, para mim a melhor solução é aqui, ó, de novo, através dos serviços. Então eu estou com 4 serviços rodando nesse momento, recapitulando, um gerando o dólar, digamos assim, contínuo no 4R, um gerando o meu WDOV no 4R, um gerando um mini índice contínuo no 10R e um gerando o mini índice V23 no 10R. Tá? Inclusive é esse que está aqui na tela para vocês. Tá? Então, primeira coisa, para quem é entusiasta, para quem gosta, né, disso aqui, se prepara, baixa esse serviço que eu mostrei. Durante essa próxima semana, pega de lição de casa, põe no seu MetaTrader, deixa a janelinha aberta. Ah, Igor, eu estou fazendo trade aqui, estou com um robô, estou fazendo trade no Profit e tal. Beleza, não tem problema. Só que deixa esse negocinho aqui aberto, deixa um gráfico do MetaTrader aberto, girando os Renkos, para vocês verem que isso é confiável. O primeiro passo é ter confiança. Eu já testei outras ferramentas geradoras de Renko no MetaTrader e não curti muito. Essa, através de serviços, está bem legal para o dia a dia. Ela não vai, vamos dar uma má notícia aqui também, tá? Ela não vai nos ajudar. Não é que não vai nos ajudar, vai ajudar um pouco só, mas não vai ajudar muito se a gente for fazer um backtest usando o Renko. Isso não vai ajudar. Mas aí, mais para frente, eu vou mostrar para vocês, para não ficar um vídeo muito pesado, como que a gente, eu consegui já fazer isso, tá? Através de uma outra ferramenta. Então, também vou ter 2 soluções aqui para, vamos supor, você gostou muito do Renko, tal. Então, o primeiro passo, curte o Renko, instala o serviço, pega alguns ativos, começa a estudar o Renko aqui no MetaTrader para esses ativos, vai comparando com o Profit. Parênteses, vai ter um pouco de diferença, sim. Não queira que o negócio seja no mesmo milésimo de segundo, vai ter uma diferença. Lembra que o gráfico do MetaTrader não é nativo. Tem um serviço, tem uma lógica, um robozinho executando em segundo plano para gerar tudo isso aqui para vocês. Tá? Mas das soluções testadas, para mim, hoje, é a melhor, é a mais, digamos assim, a resposta dela é a mais rápida possível e está sendo a mais confiável até agora, de todos os testes que eu fiz. Tá? Então, parabéns ao desenvolvedor, parabéns ao idealizador desse negócio. Eu vou continuar, obviamente, os testes e tal, e aí já nessa próxima semana a gente vai mostrar o robô e o que foi, né? O que teve que ser preparado nesse robô do gradiente linear quantitativo para que ele funcione no gráfico de Renko. E aí, sinceramente, pessoal, vamos, né? Podemos aposentar o Profit. Para que eu vou pagar modo de automação e etc. Que antes eu tinha que fazer isso porque não tinha Renko. Tendo Renko aqui e tendo uma solução totalmente gratuita, porque o serviço é gratuito, o MetaTrader é gratuito, meus amigos, a gente tem tudo aqui que a gente precisa, a faca e o queijo nas mãos. Tá? Então, aproveitem, estudem, qualquer dúvida, manda aqui no canal, a gente responde, ou então lá na comunidade também do Trader Objetivo, a gente vai responder ao longo dessas próximas semanas, mas o primeiro objetivo é, vocês precisam
realmente se acostumar, tá? Com esse gráfico, estudar, deixa o servicinho rodando e aí vocês vão se familiarizando com isso. Então vamos um passo de cada vez. Beleza? Até a próxima. Valeu!